Shalom, shalom. Muito boa noite. Nós agora vamos ministrar a palavra que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 17, verso 10. A palavra nos afirma dessa forma: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Tem aqui outra versão, mas dentro das outras versões, tanto a Almeida como a Almeida revisada, a NVI, tem sempre da mesma forma. Servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Esse inútil aqui é gente que não serve para nada no original, no hebraico. E por que o Senhor trouxe essa palavra para nós nesse tempo que é um tempo de arrependimento, é um tempo de reflexão? Se o que eu estou fazendo é inútil, aí vem o primeiro questionamento. Eu estou fazendo para quem? Porque a palavra diz que somos servos inúteis porque fazemos apenas o que deveríamos fazer. Por que nós estamos fazendo? Dentro do contexto de preparação para Yom Kippur, que é a festa do perdão, que é a festa da expiação, que é a festa que o Senhor vem para mudar sentenças, mudar a direção. E nesse mês, que é o mês de Elul, o Senhor está no campo. É um tempo de arrependimento, é um tempo de organização. Nós falamos, no nosso estudo da quarta-feira passada, que nós deveríamos começar a fazer limpezas, faxinas dentro da nossa casa física, tirando aquilo que não era adequado, encerrando ciclos na nossa vida emocional, ciclos que não estão em alinhamento com o eterno, e fazendo o quê? Uma faxina na nossa alma. E hoje eu venho falar do quê? De ações que são inúteis. Inês, como assim? Ação inútil, baseada em quê? Tudo o que eu e você fazemos é para quem? É com qual finalidade? É com qual motivação? A motivação que eu realizo, vamos falar de mim. Eu estou aqui agora, né? 7h20 da noite, falando a palavra de Deus. Com qual finalidade? É para mim, para o meu ego, para dizer que eu sou o que eu não sou, o que eu deixo de ser? Ou realmente eu quero que as pessoas tenham um entendimento daquilo que é verdade? Porque se o meu comportamento for um comportamento que vai alimentar o ego, ele é inútil. Se o meu comportamento for um comportamento que vai alimentar vaidade, orgulho, ele é inútil. E esse é um tempo que o Senhor está no campo, ou seja, o nosso acesso está direto com o Eterno, e nós devemos refletir as nossas ações. Qual a razão de ensinar a palavra? Qual a razão de ir para a igreja? Qual a razão de falar que é da denominação A, B, C, D? Qual é a motivação disso? E aí, a gente pode abrir um paralelo que está lá em Salmo 51. E aí eu sugiro a leitura posterior em Salmo 51. Quando Davi disse que nós fomos concebidos, minha mãe me concebeu no pecado. O que isso traz para nós? Que desde a nossa origem nós pecamos. E se nós pecamos, é porque nós erramos o alvo. E quando eu falo nós, é porque por mais que a intenção seja boa, porque eu acredito que a intenção é boa, independente de qualquer coisa, eu prefiro partir do princípio que quando a pessoa faz uma prática, tem um comportamento, ela tem uma boa intenção. Só que ainda dentro dessa boa intenção pode existir pecado, porque nós fomos constituídos em pecado. E que pecado é esse? Que
esse pecado é o que vai te motivar a fazer algo. Fazer algo baseado em quê? Então, nesse dia, nessa quarta, nesse mês, que é um mês que nós estamos buscando o arrependimento verdadeiro. E por que eu estou falando um arrependimento verdadeiro, sem soar redundância, né? sem ser repetitiva? Porque eu confesso o meu pecado, porque eu sei onde eu pequei. Se a palavra diz que eu sou pecadora antes da minha mãe me conceber, é porque eu sou pecadora antes disso. E a palavra também diz que eu devo admitir isso, ainda em Salmo 51. Então, eu primeiro admito o meu erro. E para eu admitir o meu erro, eu preciso entender o que me motivou. Então, hoje, que eu e você, quando nós formos ter ações práticas de comportamento, eu estou fazendo isso com base em quê? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu fim? Eu estou alimentando que característica dentro de mim? Porque se eu já sei que eu fui concebida em pecado, eu também tenho que ter a maturidade de admitir que talvez as minhas vontades estejam baseadas na minha concepção. E se a minha vontade está baseada na minha concepção, é pecado. E o Senhor perdoa pecado. Claro que perdoa pecado. Cristo morreu para quê? Para que eu e você tivéssemos acesso ao eterno, para nos lavar do pecado. E que pecado é esse? O pecado arrependido e abandonado. Então, não basta que eu chegue dentro do contexto cristão, eu percebo que é muito comum. Minha irmã, me perdoa, eu falei errado com você. Meu filho, me perdoa, eu briguei com você. A prática do verbalizar o perdão de uma forma geral, ela já tá bem presente no nosso meio. A questão é, vamos nos aprofundar nesses pedidos de perdão. Qual foi a razão para eu ter infringido? Qual foi a causa da ira? Qual foi a causa da briga? Qual foi a causa da discussão? Começar a colocar uma pitada de emoção no nosso comportamento. Por que eu briguei? Por que eu julguei? Por que questionei? Qual o motivo? Qual a razão disso? Por que eu tenho esse velho hábito? Né? Exemplificando de forma prática. Tenho o hábito de falar mal das pessoas. Tenho o hábito de fazer pré-julgamentos baseado em suas convicções. Qual a razão disso? Qual o motivo disso? Qual a razão disso? E parar e ter momentos de reflexão. Porque a reflexão, ela vai fazer com que nós possamos mudar a nossa ação. Não é simplesmente chegar e falar, Senhor, me perdoa. Irmã, me perdoa. Né? Foi sem querer. Não foi eu não fiz porque tinha intenção. Eu queria, fiz de um jeito, mas pensei de outro. Aquele perdão, desculpa o termo que ele é inadequado, aquele perdão de qualquer jeito. É um tempo da gente olhar para o nosso interior e nós questionarmos a nós mesmos a nossa postura. Nós precisamos entender por que estamos vivendo ciclos de repetição sem fim. Entra ano, sai ano, mesma coisa. Entra ano, sai ano, mesmo comportamento. Entra ano, sai ano. Um exemplo. Estou sem dinheiro. Estou parada. O meu marido é assim. Meu filho é assado. Qual a razão disso? Será que a razão disso está na mentoria externa? Será que a razão disso está no problema lá com o líder, com o chefe, com o marido, com a mulher? Será que realmente existe, a razão é externa? Momento de reflexão. Porque não adianta pedido de perdão sem mudança de comportamento.
Não adianta pedido de perdão sem mudança de hábito. Isso é estultícia, isso é tolice. Isso são palavras ao vento. E aqui não é uma correção, e muito menos uma exortação. É porque como o Senhor está no campo, e eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, eu tenho que me conectar ao meu amado. E para que eu verdadeiramente me conecte com o meu amado, eu preciso mudar o meu comportamento. Eu tenho que parar de colocar a responsabilidade que é minha no outro. E nós fazemos isso o tempo todo. Não é questão de achismo, é um fato. Ah, por que você brigou com seu filho e perdeu a paciência com ele? Ah, porque eu falo com ele 10 vezes e ele não me ouve. Então, antes de você gritar com seu filho, isso é treino. Ele não está me entendendo. O que eu faço para melhorar a comunicação? Ele não está percebendo o meu comando. O que eu faço para mudar a comunicação? Porque se eu percebo que não está tendo fruto o meu comportamento, não é a pessoa que tem que mudar, quem tem que mudar sou eu. E nós estamos em um período que nós devemos ser mulheres, homens, pensam, que analisam o seu ser. Porque o confronto virá. E quando o confronto virá, eu tenho que saber onde eu caí. Porque quando eu sei onde eu caio, eu me arrependo. E quando eu me arrependo, eu mudo a direção. E não é culpa do outro. Não é responsabilidade do outro. A responsabilidade é minha. Eu sou a dona da minha vida, abaixo do Senhor, claro. Né? O Senhor é o dono da vida. Abaixo de Deus, eu sou responsável por mim. Então, o que eu posso fazer de diferente para a minha alma? No Salmo 51, é muito interessante, quando Davi, ele reconhece, ele nasceu no pecado. Ele reconhece que ele pecou contra Deus. Ele chama a responsabilidade da vida dele para ele. E esse é um tempo que nós devemos fazer isso. Se o seu casamento não tá bom, você tem um percentual de responsabilidade nisso. Se a educação dos seus filhos não é ideal, você tem um percentual de responsabilidade nisso. Se você está com problemas de cunho financeiro, da mesma forma. Saúde, mesma forma. E aqui não é para ter culpa, não, mas sim para ter análise. Porque quando a gente vai lá em Salmo 51, o que Davi fala? Resgata-me dos crimes de sangue, lava-me da minha iniquidade, apaga o meu pecado. Ele reconhece, ele admite e ele clama a Deus. E quem clama fala em alta voz. Por quê? Porque ele está disposto a fazer diferente. E ele não está disposto a fazer diferente por conta dele, porque ele sabe quem ele é. E ele também sabe quem Deus é. E aí, não adianta apenas eu admitir, não adianta apenas eu admitir e me arrepender. Adianta sim eu admitir, me arrepender e fazer a vontade daquele que me enviou. Porque quando eu peco contra Deus. E quando eu peco contra Deus, eu estou infringindo tudo aquilo que ele fez para mim e para você. Então, no mês de Elul, se arrependa de verdade. Olhe para dentro de você e tenha uma ação de reflexão. Pensa. Se for o caso, pega papel e caneta. Como eu sou como funcionária? Eu sou uma patroa, uma empregada, uma servidora, uma profissional que honra o Senhor com as minhas palavras, ou eu sou aquela profissional que vive no cantinho fazendo fofoca? Se você percebe que você vive no cantinho fazendo fofoca, muda agora.
Pede perdão, se arrepende, confessa, admite. Admite, fala mesmo, eu sou fofoqueira. Só que eu escolho não ser mais. Vai lá na pessoa que você falou mal, pede perdão, paga um almoço, muda o comportamento. Porque é isso que o Salmo 51 fala para nós. E quando a gente vai procurar esse aprofundar de comportamento, esse melhorar a nível de arrependimento, a gente vai perceber que tem um monte de coisas que a gente pode estar fazendo de forma bem prática, identificando a causa raiz do problema. Qual que é a causa raiz? O que te motiva? O que te motiva a falar mal do seu chefe, por exemplo? O que te motiva a falar bem do seu chefe? Não só na conotação negativa, e sim também na conotação positiva. Qual que é a sua motivação? Verdadeiramente é o reino? Outra questão de reflexão. Se hoje, se agora, você tivesse na prova e o Senhor não, por um milésimo de segundo, é só uma ilustração, e você não recebesse de Deus aquilo que você espera, você serviria a Deus do mesmo jeito? Qual é a sua motivação em falar que você acredita em Yeshua, que você serve a Yeshua? Né? Você realmente ama? Você realmente ama ao Eterno? Ou você ama os benefícios do Eterno? E hoje, né? Deus ficou sem falar com Abraão há alguns anos. Porque, por questão de desobediência, está lá no livro de Gênesis. Não sei a passagem agora. E Abraão permaneceu firme. E eu e você? Se Deus, de repente, nos silenciar, a gente continua servindo a Deus do mesmo jeito? Em honra? Em compromisso? Reflexão. Sirvo a Deus porque amo. Inês, eu amo a Deus, eu tenho certeza absoluta. Eu amo ao Senhor, eu conheço ao Senhor. Eu estou na prova e eu estou amando ao Senhor. Eu estou na abundância, ganhei um dinheirinho, estou bem, estou feliz, mas eu amo ao Senhor. É tempo de reflexão. É tempo de você buscar realmente a sua motivação. O que te motiva a servir ao Senhor? O que de fato qual é a razão de servir ao Senhor? É troca ou é gratidão? É amor ou é barganha? Você é santo demais, santa demais, e por isso Deus te dá as coisas? Nós devemos ter o hábito de nos questionar todo o tempo, porque quando nós nos questionamos, quando nós, Shalom Marilene, quando nós nos questionamos, nós começamos a ver o que Davi falou. Eu fui gerada no pecado. No pecado a minha mãe me concebeu. E se o Senhor não tiver misericórdia de mim e olhar para mim com os teus olhos de graça, isso que eu estou falando, gente, não são minhas palavras, não, está lá em Salmo 51. Olha para mim, Adonai, com os teus olhos de graça e de misericórdia. Porque no pecado a minha mãe me concebeu, desde que eu fui gerado no pecado. Só que o pecado me afasta de Deus. Então, muitas das minhas motivações são minhas, e eu preciso admitir isso. Eu estou perto de Deus porque quero casa nova? Eu estou perto de Deus porque quero carro novo? Eu estou perto de Deus para eu ser melhor, para as pessoas falarem que eu sou santa? Ou, de fato, eu estou me aproximando de Deus porque eu amo a Deus acima de todas as coisas? Porque foi enxertado em nós o ter.
E eu não estou fazendo aqui apologia a evangelho de sofrimento, não é isso, até porque evangelho é boas novas, é boas notícias. Mas não. E nesse momento, eu quero ir junto com vocês a um nível mais profundo de arrependimento. O pedir perdão, e coloque amor nas minhas palavras, o pedir perdão já está banalizado. Eu vou, falo mal de você e te peço perdão. Eu vou, julgo você e te peço perdão. Eu vou, falo mal do meu marido e peço perdão. E isso está errado. Vou lá, sou grosseiro com meu filho, sou grosseira com a minha filha, aí vou lá e peço perdão. E não tem mudança. Isso é vazio. Isso é motivação errada. Não adianta pedido de perdão sem arrependimento. Não adianta um arrependimento sem a manifestação prática desse arrependimento. Se arrependeu, é nunca mais voltar a fazer. E é muito engraçado que lá no livro, muito interessante, lá no livro de 2 Coríntios, vocês anotem para depois vocês lerem, 2 Coríntios 8, se não me engano, 2 Coríntios 8, leia a partir do verso 13 em diante. O Senhor fala que a tristeza vinda do Senhor, ela vai trazer frutos de alegria, de paz, e de arrependimento. E a tristeza vinda do inimigo, ela traz remorso. O arrependimento vai trazer mudança, o remorso vai trazer vitimismo. O arrependimento traz transformação, o remorso traz cativeiro. Só que se eu e você verdadeiramente nos arrependemos dos nossos maus caminhos, nós verdadeiramente manifestamos o reino. Aí eu volto à minha pergunta do início da live. Qual é a sua motivação? Qual a razão de servir ao Eterno? Está servindo ao Eterno porque está com medo de ir para o inferno? Ah, Inês, eu aceitei Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu leio a Bíblia porque eu tenho medo de ir para o inferno. Motivação errada. Não conhece a Deus. Qual a razão de falar que é serva de Adonai? Qual a razão de falar que é filha de Adonai? É amor verdadeiro? É relacionamento com ele? Ele está no lugar que ele tem que estar? Ou é barganha? E nós precisamos, nesse tempo, eu falo com todo amor, com todo cuidado, nesse tempo, nós precisamos ser verdadeiros, muito mais do que em outros tempos. Nós devemos ser verdadeiros com o Pai em todo o tempo. E nesse tempo de Elul, que nós temos um acesso direto, que está no campo, nós devemos nos derramar. Qual é o meu comportamento que eu preciso mudar? Qual que é o meu jeito que eu preciso mudar? Quais são as pessoas que eu feri com palavras que eu devo restituir em oração, em clamor, em louvor, em presente? Quais pessoas que eu quero que fiquem no meu redor para eu ser promovida? Nós, muitos, não todos, muitos, nós estamos vivendo aquele evangelho, coloque amor nas minhas palavras, raso, raso, raso. Estamos buscando alimento para nossa alma, porque a nossa alma está doente. Só que a alma curada, ela se arrepende. E o arrependimento traz transformação. A alma restaurada, a alma sarada, ela sabe quão limitada ela é longe de Deus. E ela escolhe, por amor, se aproximar dele. Então, qual é a nossa motivação de fato? Qual que é a nossa escolha de fato?
Nós já sabemos que o sistema está corrompido. Perfeito. Nós já sabemos que nós não somos desse mundo. Perfeito. E o que a gente está fazendo com essa informação? O que a gente está fazendo com as informações que nos foram dadas, com as informações que são luz da nossa vida, o que nós estamos fazendo? É momento de reflexão mesmo, é parar e pensar e falar, Senhor, eu sugiro a leitura do livro de Jó, no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Eu até fiz um resuminho que eu achei muito interessante, Jó. E a análise é minha opinião, tá? Minha opinião. Jó, ele fazia um monte de coisa. A palavra diz que ele era um homem íntegro e reto diante de Deus. Capítulo 1. E o inimigo toca. Olha que coisa interessante. No capítulo 1 do livro de Jó, o Senhor permite que o inimigo pegue tudo que era de Jó. Ele pegou as finanças, pegou os filhos. Jó continuou adorando a Deus, porque o coração de Jó não estava no dinheiro. Infelizmente, alguns já vão parar aqui. Jó continuou adorando a Deus. No capítulo 2, Deus permite que o inimigo toque em Jó na saúde da esposa. É nesse capítulo que a esposa de Jó manda ele largar Deus e morrer. Então, Jó é tocado na saúde e no relacionamento dele com a esposa. Ele também não tem problema com isso. Ele fala, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Olha o nível de Jó. No terceiro capítulo, Jó recebe um confronto dos amigos. E aí eu vou simplificar, né? Depois vocês vão lá e leiam. E o amigo dele fala, Jó, tem alguma coisa errada. Não é possível, tem alguma coisa errada. E aí, né, palavras minhas, o Jó fica enlouquecido. Porque quando alguém chega para você, para mim, e fala, você está errado, o que acontece conosco? Geralmente, eu vou usar uma frase que a minha avó usa muito, a gente fica igual cobra na areia quente. Né? Foi o que aconteceu com o Jó. Como assim? Eu oferto a Deus, eu faço sacrifícios, eu sou um homem que paga minhas contas em dia, eu faço, eu. E quando alguém chega e fala, tem alguma coisa errada em você, Jó enlouquece. E quando a gente vai lendo o livro, é muito interessante, eu acho que é Jó 29, eu não me lembro da passagem. E quando ele fala que o que ele temeu me sobreveio. Aí eu vou fazer um paralelo dentro do arrependimento. O que eu percebo? Que talvez, coloque amor nas minhas palavras, Jó não fazia tudo por amor, ele fazia para não perder. E aí eu puxo essa reflexão para a nossa vida. Você está fazendo as coisas para Deus, para quê? Para não perder? Inês, eu oro para não perder o casamento, eu oro, eu não estou dizendo que isso é errado, tá? Eu só quero que a gente perceba, de fato, qual é a raiz da nossa motivação. Porque Jó demorou 41 capítulos, vamos botar 40 capítulos, para enxergar que ele era orgulhoso, para enxergar que ele estava errado. Ele controlava o dinheiro, ele controlava as finanças, só que, na verdade, ele era o quê? Ele era orgulhoso, e os amigos dele enxergaram o defeito nele. Ele foi tão orgulhoso a ponto de fazer questionamentos a Deus. E aqui eu não estou fazendo uma crítica a Jó, muito pelo contrário, mas eu estou trazendo um entendimento
de que muitas de nós estamos sendo confrontadas e a gente não aceita, a gente se explica, a gente se justifica. E Deus está falando hoje, eu quero, eu desejo, eu almejo que cada uma de nós desça um pouco mais no nível do arrependimento. Tem mais coisa na nossa alma que precisa ser confessada. Não é só chegar e falar, oi, irmã tal, oi, irmã tal, me perdoa. Não, me perdoa porque eu falei mal de você. Eu falei mal de você porque eu tenho inveja, porque você é bonita, porque você fala bem, porque você... Rasgar o coração de verdade. Confessar no maior grau que você pode, que eu possa, para que o Senhor venha trazendo o novo, e que a gente não tenha nenhum tipo de legalidade, não para que o inimigo não haja, e sim para que quando a gente chegar diante dele, ele fale, você está limpa, eu te conheço. E a gente fale, eu também te conheço. Não porque eu tenho, e sim porque eu sou. Jó não teve problema em perder dinheiro, não teve problema em perder filho, não teve problema em perder as finanças, a saúde. Só teve problema em admitir que ele não era tão santo assim. E quantos de nós hoje, porque recebemos uma revelação diferente, estamos cheias de orgulho, ao invés de ser luz na irmãzinha e no irmãozinho que ainda não tem o conhecimento. Então, você que tem o conhecimento, seja luz na vida do irmãozinho que não tenha. E se arrependa do orgulho, porque o orgulho nos separa de Deus. As nossas convicções nos separam de Deus. Nossas vontades que manipulam o nosso ego, nossa vaidade, nos afastam de Deus. Aí eu volto à pergunta, sendo repetitivo de forma intencional, qual é a sua motivação para servir ao Eterno? Qual é a sua motivação para orar? Qual é a sua motivação? É verdadeiramente o reino? Ou é parecer ser santa para os outros? É verdadeiramente o reino? Ou é vender serviço? É verdadeiramente o reino? Ou é, sei lá, fazer como Jó? Eu sou muito bom. Eu faço holocaustos. Eu sou muito bom. Não, eu sou egóico. Eu sou orgulhoso. Eu fui concebida em pecado. E eu escolho confessar os meus pecados hoje, Adonai, porque eu pequei contra ti, Senhor. Eu pequei, Senhor, quando eu julguei a minha irmã. Eu pequei quando eu me achei melhor do que o outro. Ai de mim, Senhor, porque eu habito no meio de pessoas impuras e eu tenho lábios impuros. Que o teu serafim possa retirar uma brasa viva do teu altar para purificar o meu falar. Que verdadeiramente eu seja cheia de ti, não para que eu apareça, e sim para que o Senhor apareça. Vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender não da boca para fora, e sim da alma, do âmago, do íntimo. Não são as nossas ações externas que vão manifestar o reino. O que vai manifestar o reino são as nossas ações que vão impactar o nosso interior. Porque o nosso interior vai transbordar e vai fazer a diferença. Então, que nesse dia, que nessa noite, que nesse momento, a gente possa parar 1 minutinho, 2 minutinhos, e fazer uma reflexão da nossa vida. E de uma forma, mesmo que seja simples, mas que seja de uma forma profunda.
Onde eu errei com meu filho? E volta lá. Onde eu errei com meu marido? Onde eu errei comigo? Tem pessoas que estão tão doentes que elas perdoam todo mundo, mas elas não perdoam a si mesmas. É momento de techuvá. E o que é techuvá? É conversão, é mudança. Vamos fazer uma techuvá. Vamos fazer uma mudança no nosso comportamento. Gente, ouvir palestra é fácil. Comprar mentoria, mais fácil. Mudar comportamento é escolha. E escolher fazer certo, fazendo errado a vida toda não é legal. Traz confronto. Jó acreditou, sobre o meu ponto de vista, que as ações que ele fazia o aproximavam de Deus, mas, na verdade, o fato dele fazer ações com motivação oculta, ou seja, para não perder aquilo que ele tinha, então o que era o Deus dele? O que é o seu Deus? O que é o meu Deus? O que governa o seu coração? O que de fato você serve? O que está em primeiro lugar na nossa vida? Será que não somos idólatras? Isso que eu vou falar é muito forte e é muito real. Será que você, será que nós não somos idólatras de nós mesmos? Será que nós não estamos cheios de uma santidade sistêmica que não tem nada a ver com a santidade que o Pai quer para nós? É tempo de parar. Separa minutos do seu dia. Separa minutos. Hoje à noite, separa minutos. Abre a sua boca e desce, se aprofunda no grau de arrependimento. Analisa as motivações e corrige a rota. Porque se nós não corrigirmos a rota, no grande dia nós não seremos reconhecidos. Isso é muito sério, gente. Porque o Senhor não trabalha com o pecado. O Senhor não está junto com o pecado. Não. Ele ama o pecador e ele abomina o pecado. E quando eu e você temos consciência que as nossas ações não manifestam o reino, nós devemos mudar o nosso comportamento em segundos, em milésimos de segundo. Não. O que a gente está fazendo aqui? Se não for para honrar o nome dele, o que a gente está fazendo? Esse mês, que eu e você possamos nos conectar numa intimidade com o Pai. Para que quando a gente for lá no Yom Kippur, nos consagrar em um dia de jejum, adoração, leitura da palavra, a gente possa olhar para trás e falar, Senhor, eu melhorei. E eu melhorei não é porque eu quero receber algo. Eu melhorei não é porque eu estou com medo do diabo. Eu melhorei porque eu te amo. Eu melhorei, Senhor, porque não importa se eu tenho casa, carro, roupa, emprego. Tudo isso é muito legal e é muito bom. Mas eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Amar a Deus de verdade. Amar o ser, independente dos benefícios. Senhor, converte a minha oração. Faz análise das suas orações. Você é o tipo da pessoa me dá, me dá, me dá? Me dá casa, me dá carro, me dá emprego, me dá marido, me dá filho, me dá esposa, me dá, me dá, me dá, me dá?
Ou você é aquele que chega perto do Senhor e fala, eu estou aqui. Eu estou aqui. Que a gente possa exercer até chuvar nessa. Que a gente possa parar, todas nós, parar e analisar até as nossas orações. Qual é a motivação da nossa oração? Qual é a motivação do nosso jejum? Qual é a nossa motivação da leitura bíblica? Qual é a nossa motivação? Qual a razão? O Senhor pode contar conosco de verdade? O Senhor pode? E quando a gente tiver essas respostas, que a gente faça a textura. Vamos nos aprofundar. Vamos mergulhar em águas mais profundas. Vamos mergulhar, vamos lavar. A palavra diz: lava-me da minha iniquidade. Me lava, eterno, com as águas do teu trono, para que eu possa ser limpa. Apaga, Senhor, as transgressões da minha casa, para que a minha casa possa ser luz e anunciar a tua verdade. Que eu possa ser uma referência, não porque eu sou, porque eu não sou, que o Senhor seja, sem orgulho, sem mentira. Sem mentira. A confissão, ela está ligada à humildade. E a humildade não está ligada a recurso financeiro. A humildade é um valor tão precioso, eu sempre falei isso é uma linguagem da minha mãe. Eu falei para uma amiga, e essa amiga ficou impressionada. Mas eu tenho isso dentro de mim. A humildade é um valor tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. Não tem nada a ver com tom de voz, não tem nada a ver com recurso financeiro. A humildade é uma virtude tão perfeita da Aruara Kodesh, que quando ela se manifesta em você, você não sabe. E quando você acha que você é humilde, é porque você já deixou de ser. Porque a humildade, ela anda junto com a confissão. E a confissão genuína, ela anda junto com o arrependimento. E o arrependimento, só quem vai trazer é aquele que te convence, que é o Espírito de Santidade. E para você ser cheia do Espírito de Santidade, você tem que ter ações que manifestem o reino, sem motivação oculta. E aí eu não estou aqui para dizer quem está fazendo certo e quem está fazendo errado. Mas eu estou aqui como luz do Senhor, para que o Senhor ilumine todos os cantos obscuros da nossa alma. Porque se nós não nos aprofundarmos em nos arrepender, se nós não nos aprofundarmos em confessar, se nós não nos aprofundarmos a viver o reino do eterno para que ele venha, então não há razão para falarmos que somos o que somos. Então reflita seu comportamento. Amém? Shalom, shalom.